Projeto Bairro Limpo, cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. A voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. Carreta Himalaia, um grande abraço, seja bem-vindo aqui no nosso programa de hoje, Carreta Himalaia. E hoje é quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. E já se passaram 57 dias do ano. Faltam 308 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua crescente 73% visível. Uma boa tarde para você que está me acompanhando aqui pelas redes sociais. Um grande abraço. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Estou ao vivo também aqui pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao nosso programa de hoje. Alô, José Almeida, um grande abraço, Anselmo, Admar, Ilma Ramos, muita gente entrando por aqui no nosso programa. Reinil Souza, Vandir Lacerda, Arilson Conceição, Rubenir Fernandes Estrada, Davi Duarte, Francisco Santos,
José Valdir Nascimento, Rosa Maria e muitas outras pessoas aqui entrando com a gente no TikTok, né? Um grande abraço você também que está me acompanhando pelo Kawaii, tá bom, gente? Ignácio por aqui, o King também. Alô, Ignácio. Aí, Esther, né? Carreta Himalaia. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui ao nosso programa A Voz do Projeto desta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Por aqui por Manaus, 26 graus, uma chuva fraca, né, aqui na cidade de Manaus. O BIP da Prefeitura de Manaus, né, da Defesa Civil, já alertou várias vezes hoje aqui os celulares da população, avisando que está vindo chuva, né? Um pouco atrasado o BIP, né? Aqui na Zona Norte já tinha caído um grande temporal. Depois de 2 horas, né? A gente concentrado aqui, aí era BIP de todo lado. A chuva já tinha até cessado, né? No mais, tá tudo beleza, tá tudo bacana, tá tudo legal, tá tudo tranquilo, que nem a cantiga do Seu Grilo. Aqui em Manaus está tudo tranquilão, que nem a cantiga do Seu Grilão. Aqui em Manaus está tudo tranquilinho, que nem a cantiga do Seu Grilinho. 26 graus aqui em Manaus, uma chuva fraca, né? Uma tarde de quinta-feira bacana, né? Tá até friozinho hoje, gostoso o clima aqui em Manaus. Parece um sorvete de açaí granulado com farinha de tapioca, né? Uma delícia na minha boca. Farinha de tapioca com sorvete de açaí. Tudo isso para dizer que a tarde está boa, a tarde está bacana, a tarde está tranquila, a tarde está gelada aqui na cidade de Manaus. Tão gelada quanto a farinha de tapioca no sorvete do açaí. 'E a frase de hoje: um dia sem rir é um dia desperdiçado. São exatamente 17 horas e 22 minutos na grande capital cabocla. E hoje é dia do comediante. Hoje é dia de Santo Alexandre. Hoje é dia do pistache. Hoje é dia do Carpe Diem.
Hoje também é dia de contar um conto de fadas. Hoje também é dia da libertação do Kuwait. E você? Já conversou com algum comediante hoje? Hoje é dia do comediante. E um dia sem rir é um dia desperdiçado. Dia de Santo Alexandre, dia do pistache, do Carpe Diem. Hoje também é dia de contar um conto de fadas. E você? Já contou um conto de fadas hoje? Hoje é dia de contar um conto de fadas. Completa mais um ano também no dia de hoje o Supremo Tribunal Federal, STF. Quer um conto de fadas maior do que o Supremo Tribunal Federal do Brasil? É um conto de fada, né? Um conto de fadas listrado, mas né? Foi o que virou, né, o nosso STF, né? Um conto de fadas listrado. Inclusive, aqueles 3 rapazes que cantam e tocam aquelas músicas, né, na internet. Um conto de fadas e um carpinteiro. Nananina, nananina, um conto de fadas e um carpinteiro enganando o Brasil e o mundo inteiro. É o STF, né, brasileiro. É um conto de fadas listrado, né? Inclusive hoje, né, com esse STF brasileiro, é mais fácil as zebras perderem as listas ou as listras do que o Brasil se tornar um país verdadeiramente livre das falcatruas, dos roubos, dos desvios aos cofres públicos, da falta de respeito para com o cidadão brasileiro. É mais fácil, né, as zebras perderem as listras do que esse STF que está comandando o Brasil hoje, né, se torne um Supremo Tribunal Federal de verdade, né? Hoje é dia do Supremo e vergonhoso Tribunal Federal, STF. Hoje também completa mais um ano o Grand Canyon nos Estados Unidos. O anjo de hoje é o anjo Imamaiá, né? Tava vendo falar em anjo, eu tava assistindo uns vídeos dos padres, né? Padres que têm assim uma certa relevância na cultura do Brasil, né? Eles falam sobre os anjos, né? Inclusive, Padre Marcelo, né? Ele bombou nas redes sociais, né? Com aquela música Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Best Móvel, obrigado pelo bastão luminoso. Ângela, obrigado. Alonga tá por aqui. Cadê o Alonga? Alongamento, né? Alongamento de unha, né? Alongamento de unha criativo. Um grande abraço, seja bem-vinda. Best Move. Então, gente, o Padre Marcelo Rossi hoje o Padre Marcelo Rossi é um dos grandes da literatura católica
no Brasil, né? Não é fácil você se destacar como escritor, né? Como cantador ou como cantor católico, não é fácil, não. E o Padre Marcelo Rossi está se destacando aí, né? Como orador, como pregador e como cantor da música cristã católica, né? Um dos grandes hoje, Padre Marcelo, e ele bombou com essa música, né? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendem em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Uma prova, né? Uma prova contundente, né? Através desta música, que os anjos de Deus acampam no meio do seu povo, não é verdade? A Bíblia está recheada, né? Da presença dos anjos. E quem são os anjos? Os anjos são os mensageiros de Deus, né? Para que são mensageiros de Deus os anjos? Para nos alertar sobre os maus, sobre os perigos, né? Fazendo a gente contornar por outro caminho para se livrar do mal. Os anjos vêm para nos curar das doenças. Às vezes a gente está tão doente, né? E de repente vem aquela brisa suave, aquele vento gélido, gostoso, e de repente a gente fica forte, sarado, bom, bacana, sadio. Eu já estou bom, ainda se espreguiça, eu já estou bom, porque eu sou o cara. Nem sabe, né? Nem sabe que a presença do próprio Deus nos curando através dos santos anjos, né? Eu creio e confesso em alta voz: Deus habita no meio do seu povo através da presença dos anjos que vem, né? Para nos trazer uma mensagem, vem para nos curar, vem para nos alertar e vem para nos proteger de todo mal. É a presença dos anjos de Deus no meio de nós, né? Eu estava vendo, como eu ia dizendo, eu estava vendo aqui um vídeo, né, de vários padres renomados da nossa igreja, que eu assisto vários vídeos dos padres, né? Mas eu estava assistindo de um grandão, de um purrudo, né? De um padre purrudão aqui do Brasil. E ele falando sobre os anjos, né? Ele diz: olha, quando vocês verem um animal se aproximarem de vocês, é a presença do anjo de Deus nos protegendo, nos alertando, né? Aí ele enumerou alguns animais, né? Muitas vezes a gente sai por aí, os cachorros nos acompanham, é a presença dos anjos de Deus perto de nós. A pombinha, né? Que é o símbolo do Espírito Santo. Quando a gente vê alguma pombinha pairando sobre perto da gente, é a presença de Deus através dos seus santos anjos, né? A borboleta, inclusive, enumerou até a borboleta, que é um animal tão insignificante, né, para a existência humana. Muitas vezes nós não damos nem atenção às borboletas, mas o padre disse que quando a gente vê uma borboletinha perto de nós, a gente pode ter a certeza que o anjo de Deus está próximo de nós, né? E aí o padre falou tanta coisa bonita, né, que eu achei lindo, né? Provando e comprovando a existência e a presença dos anjos na nossa vida, né? Alô, Yasmin Santana, obrigado pela sua participação, obrigado pelo bastão luminoso. Então, isso é para que a gente creia que os anjos existem e que eles são mensageiros de Deus na nossa vida para nos curar, para trazer uma mensagem, para nos alertar, nos livrar e nos proteger de todo mal e de todo perigo. E hoje é dia do anjo Imamaiá.
Vamos agora para os eventos históricos que marcaram o dia 26 de fevereiro de 2000, o dia 26 de fevereiro, segundo o Google no Wikipedia. Em 320, Chandragupta I é oficialmente coroado como o primeiro imperador do Império Gupta na atual Índia. Em 1266, Batalha de Benevento, Carlos I derrota o rei Manfredo da Cilícia, que morre em combate. Em 1616, Galileu Galilei é formalmente proibido pela Igreja Católica de defender que a Terra orbita o Sol. Em 1808, a família real portuguesa parte de Salvador rumo ao Rio de Janeiro, onde se estabelece definitivamente. Em 1815, Napoleão Bonaparte foge da ilha de Elba, iniciando o período conhecido como Governo dos 100 Dias. Em 1848, é proclamada a Segunda República Francesa após a abdicação do rei Luís Filipe. Em 1935, Adolfo Hitler ordena a recriação da Luftwaffe, violando o Tratado de Versalhes. Em 1945, Segunda Guerra Mundial, tropas americanas retomam a ilha de Corregidor, nas Filipinas. Adeares K, obrigado, querida, pela participação. Yasmin Santana, um grande abraço. Em 1993, um caminhão-bomba explode no World Trade Center, em Nova York, matando 6 pessoas e ferindo mais de 1.000. Em 2020, é confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, marcando o início da pandemia no país. Abre-se um parêntese, para falar da pandemia, Depois eu vou até fazer uma lida aqui sobre a pandemia, mas perdi amigos, familiares e meu pai na pandemia, 2023 o papai faleceu. Se ele aguenta mais um pouquinho, Se ele aguenta mais um pouquinho, ele tinha passado da pandemia. Começou em 2020, 2021, 2023, 2020, 21, 22, 23, 2024 parou, Mas quando foi dia 1º de janeiro, dia 11 de janeiro de 2023, o papai não resistiu, a essa pandemia do Covid-19 e foi mais um, nas estatísticas da Covid-19. Muita gente morreu, 700.000 pessoas, quase 1 milhão, Faltou 300.000 pessoas para inteirar 1 milhão só no Brasil, de mortes pela Covid-19. Daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouco, vou ler, um pouco sobre isso aí, que eu já fiz aqui um script, Mas eu não poderia deixar de colocar o meu pai, Que foi vítima da Covid-19, E mais alguns agravamentos, de saúde por conta da sua idade. Vamos agora para as notícias do estado do Amazonas. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. E a previsão do tempo para hoje em Manaus, dia 26 de fevereiro de 2026. Boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas, boa tarde, Amazônia, boa tarde, Brasil. Nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026, o dia começou com sol entre nuvens, clima quente e abafado, típico da região norte. Ao longo da tarde e início da noite, há a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de trovoadas em alguns pontos.
A recomendação é manter a hidratação e ficar atento às mudanças rápidas do tempo. Hoje é dia de celebração, dia do comediante, uma homenagem a quem transforma o cotidiano em riso e reflexão. Hoje também é dia de Santo Alexandre, data dedicada à fé e à memória cristã. Dia de contar um conto de fadas, um convite à imaginação, à cultura e às histórias que atravessam gerações. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal, faça a sua parte, junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cuidar do bairro é cuidar da saúde, do meio ambiente e da qualidade de vida de todos. Riscar pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Serviços de pintura com qualidade, responsabilidade e bom acabamento. Ligue 992097665. Eu disse 992097665. Alô, Vivi Ribeiro, que bom você tá bem. Por aqui tá tudo bem, tá tudo bacana, tá tudo beleza, tá tudo tranquilo que nem a cantiga do seu grilo. Alô, Maria, seja bem-vinda. Desterro Soares, um grande abraço. Cris Silva, seja bem-vinda. LKS, um grande abraço. Rádio Informativo Web Brasil, informação, cidadania e utilidade pública, todos os dias com você. Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. A trilha sonora da informação no seu dia a dia. Hoje é dia 26 de fevereiro, hoje é dia de contar um conto de fadas. O dia de contar um conto de fadas, celebrado em 26 de fevereiro, é uma data especial dedicada a estimular a imaginação, a criação e o amor pela leitura por meio do compartilhamento de histórias mágicas. É um convite para resgatar a tradição oral, reunindo crianças e adultos em torno de contos clássicos cheios de princesas, dragões, heróis e mundos encantados. Tradição e cultura. A data valoriza o resgate de lendas e contos de fadas que atravessaram gerações, preservando a memória cultural e o imaginário coletivo. Importância educativa. Contar histórias contribui para o desenvolvimento cognitivo e emocional, além de estimular o gosto pela leitura desde a infância. Fortalecimento de vínculos. É também uma oportunidade para pais, educadores e bibliotecas criarem momentos afetivos de convivência e aprendizado, como destacam iniciativas culturais do SESC do Mato Grosso. Celebrando a imaginação. O objetivo é afastar as crianças um pouco das telas e levá-las a universos mágicos, incentivando a criatividade, o sonho e a fantasia. Aproveite este dia para abrir um livro, contar uma história e despertar a magia interior, porque contar história é manter viva a imaginação e fortalecer laços entre gerações. E você, já leu um livro hoje?
Você já contou uma história hoje? Pois hoje é o dia de contar um conto de fadas. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte seu lixo em saco adequado. Entregue ao carro coletor. Cidade limpa é compromisso de todos. Riscar pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992 09 7665. Eu disse 992 09 7665. Alô, Pet Shop Alvorada. Iago, que bom, Iago, seja bem-vindo, um grande abraço. Flordes, seja bem-vinda. Cris Silva, Lucilene, Luciene Neres Taveira, né? Um grande abraço, Lucilene, seja bem-vinda. Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. Rádio Informativo Web Brasil, informação, cultura e cidadania no seu dia a dia. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Hoje é dia 26 de fevereiro, Dia Nacional de Conscientização sobre Hemoglobinúria Paradoxística Noturna, HPN. A hemoglobinúria paradoxística noturna, conhecida como HPN, é uma doença sanguínea rara, crônica e grave, caracterizada pela destruição prematura das hemácias, um processo chamado hemólise, causada pela ativação inadequada do sistema complemento. O diagnóstico correto e precoce é fundamental para evitar complicações graves, como anemia severa e tromboses, principais causas de morbidade e mortalidade associadas à doença. O que é a HPN? Trata-se de uma doença adquirida e não hereditária, que afeta o sistema sanguíneo e compromete a proteção natural das células do sangue. Sintomas de alerta: fique atento aos sinais. Urina escura, especialmente pela manhã, com coloração semelhante à de refrigerante cola. Fadiga mental, fadiga extrema, falta de ar, dores abdominais, dificuldade para engolir, disfunção erétil, tromboses, que representam o maior risco aos pacientes. Diagnóstico. O diagnóstico é confirmado por meio da ciometria de fluxo, exame de sangue capaz de identificar a ausência de proteínas específicas na superfície das células sanguíneas. Tratamento. O tratamento da HPN evoluiu significativamente e hoje inclui terapias específicas com inibidores do sistema complemento que controlam a hemólise. Em casos selecionados, pode ser indicado o transplante de medula óssea. Conscientização e direitos. A Lei nº 14.585 de 2023 instituiu oficialmente o 26 de fevereiro como Dia Nacional de Conscientização sobre a HPN, com o objetivo de reduzir o tempo até o diagnóstico e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
atendimento especializado. A conscientização reforça a importância de centros especializados no diagnóstico e tratamento, como o Hospital Universitário Onofre Lopes, referência na região norte e também atuante em pesquisas sobre HPN em crianças. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado, entregue ao carro coletor. Cidade limpa é compromisso de todos. Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992 09 7665. Eu disse 992 09 7665. Rádio Informativo Web Brasil. Informação, saúde, cidadania e utilidade pública para você e sua família. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. No dia 26 de fevereiro de 2020, o Brasil confirmava oficialmente o primeiro caso de Covid-19, marcando o início da pandemia no país. O caso foi registrado na cidade de São Paulo, envolvendo um homem de 61 anos que havia retornado de viagem à região da Lombardia, na Itália. Pontos importantíssimos sobre o início da pandemia no Brasil. Primeiro caso confirmado. A confirmação oficial foi divulgada pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Israelita Albert Einstein. A transmissão comunitária. Pouco tempo depois, em março de 2020, o país passou a registrar transmissão comunitária, quando não é mais possível identificar a origem da infecção. Pandemia mundial. A confirmação no Brasil ocorreu poucos dias antes de a Organização Mundial da Saúde declarar oficialmente a pandemia global em 11 de março de 2020. Impacto nacional. 5 anos depois, em fevereiro de 2025, o Brasil acumulava um dos maiores números de casos e óbitos do mundo, com impactos profundos na saúde pública, na economia e na vida social em todas as regiões do país. A data reforça a importância da ciência, da informação de qualidade e da valorização do Sistema Único de Saúde. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado, entregue ao carro coletor. Cidade limpa é compromisso de todos. Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 99209 7665. Eu disse 99209 7665. A Rádio Informativo Web Brasil. Informação, cidadania e utilidade pública no seu dia a dia. São exatamente 17 horas e 52 minutos na grande capital cabocla. A Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia.
Prefeitura registra 6 ocorrências durante as chuvas desta quinta-feira, dia 26 de fevereiro. A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade, CCC, registrou 6 ocorrências relacionadas às chuvas intensas na manhã desta quinta-feira, 26 de fevereiro. As demandas foram recebidas pelo Disque 199, canal direto da Defesa Civil que funciona 24 horas na sede do CCC. As solicitações foram encaminhadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que atuam rapidamente nas áreas afetadas e direcionam outras ocorrências às secretarias competentes. As solicitações foram encaminhadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que atuam rapidamente nas áreas afetadas e direcionam outras concorrências às secretarias competentes. Obrigado, Giovana. Ocorrências registradas: uma rachadura na Zona Norte, um deslizamento na Zona Leste, 2 rachaduras na Zona Oeste, um risco de desabamento na Zona Oeste e um bueiro aberto na Zona Oeste. Atendimento 24 horas. Em caso de emergência, a população pode ligar para o Disque 199 Defesa Civil, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. Monitoramento contínuo. O sistema atmosférico é dinâmico e a Prefeitura de Manaus segue monitorando os dados meteorológicos para emitir atualizações caso haja mudanças significativas. Recomendações à população: evite acúmulo de água parada, prevenindo a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Reduza a velocidade ao dirigir sob chuvas. Mantenha a distância segura do veículo à frente. Evite transitar por áreas alagadas e busque rotas alternativas. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em carro coletor. Entregue ao carro coletor. Cidade Limpa é compromisso de todos. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal. Junte o seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade Limpa é compromisso de todos. Riscar pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665. Eu disse 992097665. Rádio Informativo Web Brasil, prevenção e cidadania para você. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. Copa do Brasil 2026. Amazonas Futebol Clube vence e avança. Nacional Futebol Clube se despede da competição. 2 representantes amazonenses entraram em campo nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, pela Copa do Brasil. Vitória da Onça, no Maranhão,
o Amazonas venceu o Imperatriz por 3-0 e garantiu classificação. Eric Varão brilhou com os gols, um aos 44 minutos do primeiro tempo e outro aos 8 da etapa final. Nos acréscimos, Aldrin Grafin fechou o placar e sacramentou a vaga. Amazonas 3-0. Despedida do Nassa. Já o Nacional enfrentou o Grêmio Novo Horizontino e acabou superado por 4-0. Os gols foram marcados por Jardiel, Vinícius, Paiva, Rômulo e Matheus Souza. Panorama. O Amazonas aguarda o vencedor entre Figueirense Futebol Clube e Azures Futebol Clube na terceira fase e será mandante no confronto. O Nacional agora volta suas atenções ao campeonato estadual. Barezão Sicredi 2026. Manauara Esporte Clube vence e garante vaga na semifinal. Pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol, Manauara derrotou o Itacoatiara no Futebol Clube por 3-2 na Arena da Amazônia. Gols da partida: Pardal 2, João Miguel 1. Para o Itacoatiara marcaram Léo Pará e Mancuso. O caboclo do jogo, o atacante Pardal, foi eleito destaque da partida pela imprensa esportiva. Situação na tabela: o Manauara terminou líder do Grupo A, está classificado para a semifinal do segundo turno. O Itacoatiara encerra sua participação na competição. Projeto Bairro Limpo. Seja uma pessoa legal, junte seu lixo e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é responsabilidade de todos. Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. A Riscar Pintura executa serviços de estamparia em camisas e bonés, placas, faixas, letreiros, cavaletes. Ligue 992097665. Eu disse 992097665. A Rádio Informativo Web Brasil, informação com credibilidade, esporte com emoção. A Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. A Rádio Informativo Web Brasil conecta você 24 horas por dia com notícias, fé, cultura, esporte e música. Informação com credibilidade, prestação de serviço e entretenimento para Manaus e toda a região. Programação das 4 às 6 da manhã, o programa Tempo de Oração, Fé, Reflexão e mensagens de esperança para começar o dia com o coração fortalecido. Das 6 às 7 da manhã, o programa Esporte no Ar, resultados, bastidores e os principais destaques do esporte local, regional e nacional. Das 7 às 8 da manhã, reprise do programa A Voz do Projeto,
notícias e ações que movimentam a nossa cidade. De 8 às 9, notícias do governo federal, serviços de utilidade pública e informações oficiais que fazem a diferença na sua vida. Das 11 ao meio-dia, a reprise do programa A Voz do Projeto. Das 12 às 13 horas, o programa O Canto dos Ancestrais, a cultura amazônica em destaque, valorizando tradição, identidade e música regional. Das 17 às 18 horas, a Voz do Projeto. Das 12 às 13 horas, o programa O Canto dos Ancestrais, a cultura amazônica em destaque, valorizando tradição e identidade e música regional. Das 17 às 18 horas, a Voz do Projeto Cidadania, Ações Sociais e Informações Comunitárias para fortalecer os bairros. Das 18 às 19 horas, notícias do governo federal. Das 19 às 21 horas, programa Samba no Pé, muito ritmo, alegria e o melhor do samba para animar sua noite. Das 21 horas às 23 horas, programa Romance Emoções, as canções mais românticas para embalar seus sentimentos. Programa especial, fim de semana, Esquenta Carnavalesco 2026, Manaus, sábados e domingos, das 15 às 16 horas. Bandas, blocos, entrevistas e toda a energia contagiante do carnaval amazonense. Projetos e utilidade pública, Projeto Bairro Limpo, Educação Ambiental. A educação ambiental é construir valores, atitudes e consciência coletiva. Seja uma pessoa legal, junte seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é responsabilidade de todos. Se beber, não dirija. Diversão com responsabilidade salva vidas. Oferecimento: Riscar Pintura. Faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665. Eu disse 992097665. A Rádio Informativo Web Brasil. Informação, cultura e música sempre com você. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Rádio Informativo Web Brasil, a trilha sonora da informação no seu dia a dia. A Amazonas contratou 23 mil residências do Minha Casa Minha Vida entre 2023 e 2025. O estado do Amazonas registrou a contratação de 25 mil unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida entre os anos subsequentes. O estado do Amazonas registrou
a contratação de 23 mil unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida entre os anos de 2023 a 2025. Em todo o Brasil, o número é ainda mais expressivo: 2,2 milhões de moradia foram adquiridas desde 2023, antecipando a meta que estava prevista apenas para o fim de 2026. Diante do avanço, o governo federal estabeleceu um novo objetivo: alcançar 3 milhões de moradias contratadas até o final deste ano, ampliando o acesso à casa própria e fortalecendo as políticas habitacionais no país. O programa tem como foco principal redução no sistema O programa tem como foco principal redução do déficit habitacional, acesso à moradia para análise de baixa e média renda, geração de emprego na construção civil, desenvolvimento urbano e social. A iniciativa impacta diretamente milhares de famílias amazonenses, promovendo dignidade, segurança e qualidade de vida. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal. Junte seu lixo em saco adequado e entregue ao carro coletor. Cidade limpa é responsabilidade de todos. Riscar Pintura, faça de seu negócio um sucesso. Ligue 992097665. Eu disse 992097665. Rádio Informativo Web Brasil. Informação com credibilidade e compromisso com você. Prefeitura de Itacoatiara. Ei, manos e manas, bora dar uma espiadinha? As obras da prefeitura estão a todo vapor essa semana. Trabalho acontecendo em várias frentes, com equipe na rua, máquina em ação e compromisso sendo cumprido. Vem conferir de perto onde a prefeitura está atuando e como a cidade segue avançando. Aqui é trabalho que aparece e transformação que a gente sente. Prefeitura de Manacapuru. Aviso importante. A Junta Militar de Manacapuru convoca os cidadãos aptos ao serviço militar para o comparecimento no dia 27 de fevereiro de 2026, às 4 horas da manhã, no posto da Bola. A saída para Manaus será às 6 da manhã, pelo Porto do São Raimundo. Reforçamos a importância da pontualidade e do cumprimento do horário estabelecido. Prefeitura de Parintins. Serviço de proteção à vida em Parintins. A Prefeitura reforça a rede de saúde mental com um canal exclusivo para emergências e riscos de vida. O objetivo é oferecer acolhimento imediato, escuta qualificada e salvar vidas. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento crítico, não hesite em buscar ajuda. Ligue 99349 3216. Eu disse 99349 3216. Atendimento 24 horas. Escuta qualificada e profissional. Apoio imediato em crises graves. Parintins, Prefeitura de Parintins. Eu amo Parintins. Brasil Geral.
Governo editará decreto do Mercosul, antes de levar ao Senado. Fui favorável à taxação de bets para financiar a segurança, diz Derrite à CNN. A Aniele diz que condenação dos irmãos Brazão é resposta a quem debochou da morte de Marielle. Flávio Bolsonaro diz que reunirá a família após conflito entre Michele e Eduardo. Governo registra superávit de 86,9 bilhões de reais em janeiro. Internacional. Ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos renuncia como professor de Harvard por vínculo com Epstein. Câmara dos Deputados aprova acordo entre Mercosul e União Europeia. Buraco se abre na pista e engole carros em cidade dos Estados Unidos. Maduro recebeu o aviso de Joesley Batista para deixar o poder, diz NYT. Procurador-geral da Venezuela renuncia e assume cargo de defensor público. Cuba diz que 4 pessoas morreram após lancha da Flórida entrar em suas águas. Estados Unidos receberam mais de 80 milhões de barris de petróleo da Venezuela, diz Trump. Brasil regionais. Chuvas em Minas Gerais. Número de mortos sobe para 46. Polícia Federal faz ação contra banco BMP por suposta lavagem de dinheiro em São Paulo. Norueguês é ferido por pedinte e suspeito é preso em Fortaleza. Turistas baleadas. 12 são autuadas por ataque no extremo sul da Bahia. Homem é preso por atirar em baile de carnaval no litoral paulista. Operação combate esquema que usava mulheres e crianças para tráfico no Paraná. No Mato Grosso, homem é preso por xingar e ameaçar matar genro no interior. No Mato Grosso do Sul, mulher é presa com 3 pistolas presas ao corpo durante viagem. Saúde. Casos de mpox sobem e Brasil chega a 88 registros, maioria está em São Paulo. Anvisa proíbe mais de 150 géis íntimos e extratos eróticos sem registro no país. Ministério da Saúde recebe contribuições para desenvolver a nova plataforma de pesquisas que envolvem seres humanos. Tecnologia e ciência. NVIDIA projeta 78 bilhões de dólares em vendas no primeiro trimestre e reduz temor de bolha na IA. Revelado o astronauta que precisou da primeira evacuação médica da história da estação espacial. Cientistas criam polímero que descarta proteínas do câncer. Cinturão de Kuiper pode esconder planeta desconhecido do sistema solar. Japão apresenta robô monge movido por IA. Economia. Novas tarifas de Trump poupam 46% das exportações do Brasil, contabiliza MDIC. Governo dá aval para avanço de política nacional dos minerais críticos. Ações do GPA lideram perdas do Ibovespa após divulgação do balanço. Nubank tem lucro líquido de 494,8 milhões de dólares no quarto trimestre, alta de 50% para o período. Dólar cai e fecha a R$ 5,12, menor valor em quase 2 anos. Ibovespa recua. Inadimplência sobe em meio a juros elevados e alcança maior nível desde 2017. Esportes. Vini Júnior marca, Real Madrid vence Benfica e avança às oitavas da Champions.
Marquinhos decide, PSG empata com Mônaco e avança às oitavas da Champions. Cristiano Ronaldo marca, Al-Nassr goleia Al-Najima e segue líder no Saudita. Clubes mineiros promovem campanha em apoio às vítimas das chuvas no estado. Portuguesa confirma acerto de Gabriel Pires com time da Série A. Champions. A Atalanta reverte desvantagem, vence Borussia e avança às oitavas. Prestiani reclama de suspensão mantida pela UEFA. São uma vergonha. Ministério Público pede que André Sanches use tornozeleira eletrônica. Santos. Diretoria paga dívida com Arouca e vai derrubar transfer ban na FIFA. Juventus faz 3-0, empata no agregado, mas Galatasaray se classifica na prorrogação. Justiça dá prazo para a Inter pagar quase 34 milhões de reais a empresário. Resultados da Série A do Brasileirão. Cruzeiro 1, Corinthians 1, Palmeiras 2, Fluminense 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, Coritiba 0, São Paulo 1, Remo 1, Internacional 1, Atlético Paranaense 1, Bragantino 1. Vôlei. Jogador de 14 anos entra em quadra pelo Desportivo JML contra o Minas no Sul-Americano de Clubes. Basquete. Técnico do Setaf vê fraco segundo quarto como determinante para a derrota na estreia da Liga Ouro. NBA. Gui Santos anota duplo-duplo, mas Warriors perdem dos Pelicans. Tênis. Tenista pede indenização milionária em caso de supostos doping por carne contaminada. Fórmula 1. Piloto da Williams bate forte e capota em teste no Japão. Domenicali acredita que F1 pode se manter sem Alonso e Hamilton. Jogos de futebol do dia. Na Série A, às 19 horas, Santos enfrenta o Vasco da Gama. E vamos agora para a nossa liturgia diária do dia 26 de fevereiro de 2026, quinta-feira. Estamos na primeira semana da Quaresma. A cor de hoje é o roxo. Prestai ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Escutai o meu clamor. Ficai atento ao meu apelo, ó meu Rei e meu Deus. A fé é o combustível que deve mover o cristão no seguimento de Jesus e na transformação da realidade, guiando-se pela oração perseverante. Celebremos o Senhor, dando graças pelo seu auxílio em nossa caminhada neste mundo. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 12. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pede e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós,
que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Catecismo da Igreja nos diz que entre as diversas formas de oração encontramos a oração de súplica. Pode ser um pedido de perdão ou também uma súplica humilde e confiante para todas as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais. A primeira realidade a ser desejada é a vinda do reino. É a esse tipo de oração que o Evangelho de hoje se refere. Quando precisamos de algo, devemos procurar, pedir, ir ao encontro de Deus, bater na sua porta e apresentar com confiança a nossa necessidade. Obviamente, Deus já sabe do que precisamos antes mesmo de falarmos, mas a oração serve para que nós tenhamos claro o que desejamos e necessitamos, colocando nas mãos de Deus a sua concretização. É pela oração de petição que traduzimos a consciência da nossa relação com Deus. Enquanto criaturas, não somos a nossa origem, nem donos das adversidades, nem somos o nosso fim último, mas também, sendo pecadores, sabemos, como cristãos, que nos afastamos do nosso Pai. A petição é já um regresso a Ele, afirma o Catecismo. Uma boa tarde para você que me acompanhou pela Rádio Informativo Web Brasil, você que me acompanha pelas redes sociais, pelo Kawaii, pelo TikTok, você que me acompanha também pelo meu canal no YouTube, muito obrigado. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelos bastões luminosos, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Um grande abraço e o nosso programa Voz do Projeto de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades de Manaus, por todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal, pedindo ao Papai do Céu que as suas bênçãos e as suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva nosso querido Papa Leão XIV, e viva São Francisco de Assis!